Vamos falar sobre Mosquito do Corinthians, que o Santos está monitorando uma possibilidade de contratar o jogador, sobre Maceió, jogador que está na Portuguesa, mas que pertence ao São Caetano. O Santos tem negociações para contratar o atleta, mas pode ser que ele não venha neste momento para o Santos. Então vamos explicar essa situação e também a atualização do caso Cueva. Isso é importante porque, de uma certa forma, acaba impactando no Santos anunciar jogadores nessa mini janela que a CBF liberou, onde o Santos e clubes da Série A e da Série B têm até essa sexta-feira, dia 19, para se reforçar. Então falaremos sobre esses três assuntos. Antes, um recado bem rápido: essa camisa que vocês sempre elogiam tá lá na Foot Fanatics com desconto. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. E você, utilizando o cupom NAGILA10FUT, ganha 10% de desconto. E se você fizer o pagamento no Pix, ganha mais desconto ainda. Pode chegar até 20%, tá certo? Então aproveita, caso você tenha gostado desta belíssima camisa, tá bom? Bom, vamos começar falando aqui sobre o Maceió. Matéria do Diário do Peixe que explica essa situação onde o Maceió pode chegar ao Santos a partir do segundo semestre. A matéria fala o seguinte: o Santos tem uma reunião com a Portuguesa nesta terça-feira e tenta dar a última cartada para convencer a Lusa a liberar o atacante Everton Maceió. O jogador tem vínculo de empréstimo com a equipe do Canindé até o dia 5 de setembro, com cláusula de vitrine, e o clube quer dinheiro para poder deixar o jogador livre para negociar com o Peixe. Maceió pertence ao São Caetano e está emprestado à Portuguesa. Diante desta brecha da entidade, ele teria que rescindir com a Lusa, o contrato voltar ao azulão e depois ser negociado com o Santos. Brecha seria essa questão da CBF, né? Essa mini janela. E aí continua a matéria falando o seguinte: o interesse do Santos veio após Maceió ter ganhado visibilidade durante a disputa do Paulistão. Foram 9 jogos e um gol marcado, inclusive sendo titular contra o Santos. Inclusive foi quando o Santos se atraiu pelo Maceió com a possibilidade dele jogar no Peixe. Maceió saiu no último minuto no tempo regulamentar, né, contra o Santos, e visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe do técnico Carille entende a necessidade de um ponta. Venho sempre falando aqui que o Santos entende a necessidade de contratar um ponta, principalmente pela questão do Otero. Otero, que hoje é titular da equipe do Santos, mas provavelmente, por conta desse destaque que ele vem tendo no time santista, deve ser confirmado para jogar pela seleção da Venezuela no segundo semestre, e aí o Santos vai ficar desfalcado de um jogador titular. Então o Santos quer ir ao mercado para não ter problemas na disputa da Série B e entende que o Maceió pode ser um jogador que auxilie nesse momento. Vale ressaltar que a janela de transferência é entre julho e também setembro, né? Se encerra 2 de setembro, 2 dias antes do meu aniversário, inclusive, e esse contrato com a Portuguesa vai até 5 de setembro. Não sei se o Santos vai ter que pagar alguma compensação, essa taxa de vitrine à Portuguesa, se isso vai ser responsabilidade do São Caetano. Então, é mais ou menos isso que o Santos está tentando resolver para saber se o Maceió chega agora ou só no segundo semestre. Ou também, né, se existe essa possibilidade dele nem vir ao Santos. É um jogador jovem, de 20 anos, é visto como uma promessa, mas ainda não é titular absoluto, ou pelo menos não foi, né, titular absoluto pela Portuguesa no campeonato estadual. Inclusive, caso ele seja contratado, teremos análise de um jornalista que cobre, é torcedor da Portuguesa, assim como o Gonzalo Escobar, assim como o Patrick, enfim, né, falei isso aqui há alguns dias, que a gente quer dar esse olhar de quem acompanha o time, né, onde o jogador que pode vir ao Santos estava atuando, para a gente ter um olhar mais diferenciado. Né? Uma coisa é a Nájila dando opinião, outra coisa é quem vivencia ali, acompanha as partidas, falar com mais embasamento. Então, caso ele seja confirmado, a gente traz essa opinião, tá certo? Bom, vamos agora para outro jogador. Informação do Meu Peixão, site Meu Peixão, que fala sobre Gustavo Mosquito, atacante do Corinthians. O nome do atacante Gustavo Mosquito foi levado ao departamento de futebol do Santos e a comissão técnica de Carille avaliou de maneira positiva.
O treinador santista sente a necessidade de reforçar o setor de ataque com um jogador que atue pelos lados do campo e um centroavante. Então o Santos também quer um centroavante. Nos próximos dias, o Santos deve entrar em contato com o staff do atleta para saber a vontade do jogador e avaliar a possibilidade do negócio. O próximo não pode demorar muito, né? Porque, assim, sexta-feira encerra. Sexta-feira encerra. Então, se está interessado, tem que ir logo. Mas, enfim, continuando. Mosquito chegou a receber sondagens do Atlético Paranaense nos últimos dias. O clube paranaense procurou o staff do atleta para saber os interesses do jogador, mas a negociação não evoluiu. O Botafogo foi outro clube que chegou a procurar o atacante anteriormente. Mosquito e Carille chegaram a trabalhar juntos no Corinthians em 2019, quando o atacante chegou ao Parque São Jorge. Carille era o treinador da equipe profissional. Então já conhece o Mosquito. O Mosquito também não é um titular absoluto, né, da equipe do Corinthians, mas eu acho que para uma Série B, e aí seria, até a matéria cita, seria um contrato de empréstimo, né, porque ele renovou o contrato dele com o Corinthians recentemente, até o meio de 2026. Então seria um contrato de empréstimo, talvez com opção de compra, aquela coisa toda, né, que é meio... sempre colocam, né, quando o jogador vai emprestado. Eu acho que para uma Série B, eu sei que está sendo repetitivo quem acompanha todos os meus vídeos, e tem jogadores que eu falo a mesma coisa, mas é isso. A gente tem que pensar para a Série B talvez sirva, para uma Série A talvez eu gostaria que o nível fosse maior. Como hoje a situação do Santos é disputar uma Série B, eu acho que o Gustavo Mosquito seria interessante, né? Não sei se as negociações vão evoluir, mas é um nome que, de acordo com o meu peixão, foi avaliado de forma positiva pelo departamento de futebol e também pelo técnico Carille, com quem ele já trabalhou. E aí, para embasar tudo isso que a gente falou, questão do transfer ban, né? Porque não adianta nada o Santos acertar com o clube, com o jogador, empresário e não ter a liberação da FIFA para registrar novos atletas. E isso está próximo de acontecer. Falaram segunda-feira, falaram terça, provavelmente quarta. Espero que seja a quarta matéria do GE que fala. O Krasnodar da Rússia, enfim, assinou o acordo com o Santos pelo parcelamento da dívida envolvendo a compra do meio-campista Cueva em 2019. Com o aval do clube europeu, o Peixe aguarda apenas o ofício da FIFA para liberar o transfer ban e registrar novos jogadores para o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Na negociação, o Santos comprometeu a pagar 4,5 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais, em 4 parcelas. A quitação deve ser feita até o dia 25 de junho deste ano. Lembrando que o Santos não está livre para sempre de um possível novo transfer ban do Krasnodar. Se o Santos atrasar alguma parcelinha, né, dessas aí que fez com o clube russo, o Krasnodar pode bater lá na porta da FIFA e falar, ó, Santos atrasou, Santos não pagou, e aí volta o transfer ban, tá? Então é importante o Santos cumprir esse acordo de uma forma que esse transfer ban específico do Krasnodar seja página virada na vida do Santos Futebol Clube, né? O Santos tem alguns valores aí que vão entrar, né, no meio do ano, até mesmo o dinheiro do Marcos Leonardo, questão da Globo, questão da Libra. Então acredito que isso vai fazer com que o Santos se ajeite até mesmo para honrar esse compromisso, né? Acho que o Marcelo Teixeira, espero, não ia dar uma dessa, né? Assina um acordo, de novo gera uma expectativa no torcedor e um novo transfer ban, então espero que tudo se resolva, tá certo? É isso, me fala aqui nos comentários o que você acha de Maceió, conhece o jogador, acompanhou, lembra dele contra o Santos? Gustavo Mosquito seria uma boa? Deixa sua opinião aqui nos comentários, quero muito saber. E lembrando, gostou dessa camisa? Link na descrição e o cupom NAGILA10FUT para você ganhar 10% de desconto. Grande abraço e até o próximo vídeo.